Estamos aqui com Dom Fernando Legal. Dom Fernando Legal foi bispo da nossa diocese por quase 20 anos. Eu fui ordenado por Dom Fernando Legal, sou um dos mais de 80 padres que Dom Fernando ordenou. E ele está voltando aqui à paróquia São Francisco de Assis, aproveitando esse momento, Dom Fernando. E o senhor que viveu esse tempo todo ao lado do padre Ticão, queria que o senhor deixasse para nós, para os paroquianos, esse tempo que o senhor viveu e falasse um pouquinho para nós sobre o padre Ticão. Boa noite a todos, de coração, um abraço grande e um beijo no coração. É uma alegria muito grande estar aqui nesta paróquia que tem como pároco o padre José Maria. A Diocese de São Miguel Paulista foi criada pelo Papa Santo João Paulo II, 15 de março de 1989. Portanto, a diocese é uma diocese caçula dentro das dioceses do Brasil. É a menor diocese territorial, porém uma das maiores em população. E nós então estamos aqui nessa zona leste da cidade de São Paulo, a nossa querida diocese de São Miguel Paulista. E eu estou aqui hoje na paróquia de São Francisco de Assis, essa paróquia que já existia quando foi criada a diocese e já tinha como pároco o padre Ticão, assim chamado, de um modo muito afetuoso e muito familiar. O padre Ticão, então, já estava aqui. E em todo o tempo que eu permaneci como bispo, foram 19 anos, o Ticão foi o pároco aqui de São Francisco. Todos os anos eu vim aqui fazer a crisma e outras vezes também em visita informal. E sempre encontrei aqui a acolhida fraterna e amiga do padre Ticão. A igreja, por si mesma, já fala quem foi o padre Ticão. O que era aqui, aquela igreja antiga, muito desajeitada, e o Ticão, com aquela sua energia, com aquela sua coragem e, sobretudo, com o seu espírito de bom pastor, que cuida das ovelhas que eram confiadas a ele nesta porção da Diocese de São Miguel Paulista, que é a paróquia de São Francisco. O Ticão, a meu ver, era sempre alegre, engraçado. Eu nunca vi o Ticão triste. Mesmo que houvesse problema, dificuldade, ele não vivia se lamentando da vida e dos problemas. Ele olhava sempre para frente, nunca para trás, nem dos lados. Olhar para frente e caminhava, porque ele tinha fé, porque ele tinha esperança. O padre Ticão não foi conhecido por mim quando eu aqui cheguei. Eu conheci o padre Ticão quando fui professor dele, lá no Instituto Teológico Pio XI, da Lapa. Ele estudou teologia lá. E eu era professor lá e depois também reitor. E foi lá que eu conheci o Ticão, porque os seminaristas da Diocese de São Carlos estudavam lá, naquele seminário onde eu era reitor. De modo que cheguei aqui e reencontrei o Ticão. E do mesmo jeito,
não houve tanta transformação. Ele era sempre, ontem, hoje e sempre, como Jesus. Dedicação, sem se queixar de nada, se entregava de corpo e alma à sua missão de padre, de evangelizador. E aqui, nesse pedaço da diocese, que é a paróquia de São Francisco de Assis. Aqui, praticamente, ele viveu quase todo o seu sacerdócio como um bom pastor. E a característica dele era ser de Deus e ser dos homens também. Era de Deus toda essa linha vertical. Eu e Deus, o homem e Deus, o padre e Deus. Mas o padre, ele está situado no meio do povo e ele recebe uma porção das ovelhas de Jesus para ser o bom pastor. E isto o padre Ticão foi, de corpo e alma aqui, durante tantos anos. E não fazia alarde, não via fazendo propaganda de não. Ele é um grande trabalhador. Um trabalhador, como dizia Bento XVI, um trabalhador na seara do Senhor Jesus. Tudo é de Deus, tudo é para Deus, tudo é com Deus. E quando então a gente assume para valer o próprio sacerdócio, tudo isso acontece na vida do padre e aconteceu na vida do padre Ticão. Eu acho que, sintetizando a ação total do Ticão aqui, que foi um homem que se preocupou também com os pobres, com os carentes, com os necessitados. E ele então soube fazer do Evangelho uma carta de esperança e de amor para todos os seus paroquianos. Eu admirei muito o padre Ticão e sempre procurei dar a ele a liberdade necessária para ele poder exercer com alegria, com coragem, o seu sacerdócio. Senti muito a morte do padre Ticão, mas ele continua presente em tudo aquilo que ele foi e que ele fez. E aqui, essa bela igreja dedicada a São Francisco é uma das obras que dizem o que foi o padre Ticão. Vamos então conservar a sua memória. Vamos então procurar viver as suas lições. E assim nós estamos homenageando o padre Ticão, dando continuidade àquilo que foi o seu ideal, o amor de Deus no pobre e sem distinção de ninguém. Um coração sempre aberto para acolher, para abençoar, para confortar e para orientar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dom Fernando, ele tem uma frase muito forte, muito poderosa, que ele dizia: conhecer para amar, amar para servir, servir a Jesus Cristo na pessoa do irmão. É uma frase muito forte do senhor, Dom Fernando. Se o senhor pudesse, em poucas palavras, ajudar-nos nessa reflexão, que foi uma frase que está na boca do povo, nas paróquias, e que o senhor usou muito nesse legado episcopal do senhor. O que o senhor diria dessa frase poderosa para nós? Esta frase é a síntese da vivência do bom cristão. Essa frase era o que eu deixava como lembrança da visita pastoral. Primeira visita pastoral, eu primeiro bispo de São Miguel. Então, fazendo a visita pastoral, na conclusão, eu deixava como uma meta de vivência. E essa frase:
conhecer para amar, amar para servir, servir a Jesus Cristo presente no irmão. Ninguém conhece, ninguém ama sem conhecer. Conhecer para amar. Amar a quem? Jesus Cristo. É Ele. E onde encontramos Jesus Cristo? De modo especial no irmão, sem distinção, no irmão. Conhecer para amar, amar para servir. O verbo conhecer, o verbo amar, o verbo servir. 3 verbos que, se a gente procura viver, a gente vive o Evangelho. Então, meus queridos irmãos, Deus nos abençoe e vamos em frente com coragem. Agora, começamos hoje a Semana Santa, caminhar com Jesus penitente. Às vezes, falar em penitência é uma coisa que não traz, porque a gente não entende bem. A penitência, dizia já Santo Agostinho, quando se ama, não se sofre. E se existe o sofrimento, o mesmo sofrimento é amado. Isso aí. Então, um abraço grande. Eu, padre José Maria, repórter por 10 minutos, representando a PASCOM da paróquia São Francisco de Assis, Hermelino Matarazzo, tive a honra de entrevistar um bispo com 90 anos, com uma sabedoria, um salesiano. Representando todos os paroquianos, desejo a Dom Fernando muita luz no seu caminho e muito obrigado por ter me ordenado no dia 10 de fevereiro de 2007 e aqui estou porque o Senhor confiou na minha vocação. E o bispo Dom Manuel me confiou para ficar aqui dando continuidade nesse legado do Padre Ticão. Gratidão ao Ministério, estamos muito felizes porque neste dia de hoje, 10 de abril de 2022, o Senhor está presidindo a Santa Missa do Dia de Ramos. Muito obrigado e que Deus abençoe o Ministério Episcopal do Senhor. Eu só quero dizer ao Padre José Maria, em toda missa que eu celebro, eu rezo pelos padres, sobretudo pelos padres que eu ordenei. De modo que, Zé Maria, todo dia eu rezo por você. Obrigado, em toda a missa que eu celebro. Viu? Um abraço para você que tá bom. Obrigado. Tá bom, Zé Maria, tá bom. Obrigado.